A gente já parou para pensar na tecnologia por trás daquelas cores super vibrantes que vemos no celular ou na TV? Bom, vamos mergulhar um pouco na ciência fascinante que ilumina as telas que a gente usa todo santo dia. Ok, vamos direto ao ponto. A grande questão aqui é a seguinte: como é que pode um aparelho criar um universo inteiro de cores, sabe, do amarelo mais vivo ao roxo mais profundo, usando só 3 cores básicas? Parece até mágica, mas é pura ciência. A resposta para esse mistério todo começa com uma coisa fundamental: a luz. Para a gente conseguir entender as telas, primeiro a gente precisa compreender como é que as cores da própria luz funcionam. Ao contrário das tintas que a gente aprende na escola, as cores primárias da luz são vermelho, verde e azul. É o famoso sistema RGB, sabe? O ponto principal aqui é que quando essas 3 luzes atingem nossos olhos ao mesmo tempo, o nosso cérebro interpreta essa combinação como luz branca. Agora, o que será que acontece quando a gente mistura só 2 delas? Se a gente combinar a luz vermelha e a luz verde, o resultado é amarelo. Surpreendente, né? O nosso cérebro percebe a combinação dessas 2 luzes como a cor amarela. Não é bem o que a gente esperaria se estivesse misturando tinta, certo? E se a gente combinar a luz vermelha com a azul? Essa combinação nos dá a sensação visual de magenta, aquela cor bem vibrante que fica ali entre o vermelho e o roxo. Bom, falta uma combinação, verde e azul. Juntas, elas criam a sensação de ciano, que é aquele tom de azul meio esverdeado. Isso mostra perfeitamente como a mistura de luzes funciona de um jeito bem diferente da mistura de pigmentos. E aqui vem o grande final dessa parte. As 3 juntas com intensidade total geram a percepção de luz branca. É esse o princípio fundamental por trás de cada pixel que existe na sua tela. Agora que a gente entendeu essa história das cores da luz, vamos ver como esse conceito se aplica na prática para desvendar a tal mágica que acontece por trás das telas. Toda tela que a gente vê, seja de um monitor ou de uma TV, é basicamente uma grade gigante com milhões de pontinhos minúsculos. Cada um desses pontos, que a gente chama de pixel, é formado por 3 filetes de luz, um vermelho, um verde e um azul. Então, como é que isso vira uma imagem? É um processo que segue 3 passos. Primeiro, o aparelho controla o brilho de cada um desses filetes de forma independente. Segundo, ao misturar as luzes vermelha, verde e azul em diferentes intensidades, ele consegue criar todas as outras cores que a gente vê. E, finalmente, onde todos os filetes estão desligados, nossos olhos percebem o preto. Simples e, ao mesmo tempo, genial. Mas aqui pode ter surgido uma dúvida bem comum. Se vermelho e verde dão amarelo na luz, por que na aula de artes a gente aprendeu que as cores primárias eram outras? A resposta está na diferença entre luz e pigmento. A cor luz é aquela emitida diretamente de uma fonte, como uma tela, no modelo que a gente chama de aditivo. Já a cor pigmento, das tintas e impressões, funciona pela luz que é refletida. Ela absorve algumas cores e reflete outras, no modelo que é subtrativo. São essencialmente 2 mundos de cores opostos. Essa tabela aqui resume tudo de forma bem clara. O modelo RGB, com vermelho, verde e azul, é usado em telas. Já o modelo CMYK, com ciano, magenta, amarelo e preto, é para o mundo da impressão. É por isso que os cartuchos da impressora vêm justamente com essas cores. E por falar em fontes de luz, vamos dar uma olhada em como essa tecnologia evoluiu. Um dos melhores exemplos do princípio RGB em ação é uma coisa que está em toda parte hoje em dia, a revolução do LED. O que é um LED, afinal? De um jeito simples, é um pequeno componente eletrônico que transforma a eletricidade em luz de forma muito, mas muito eficiente. O processo por trás disso tem um nome técnico: eletroluminescência. É uma tecnologia que realmente mudou a forma como a gente ilumina o nosso mundo. E eles estão por toda parte. É só pensar um pouco. Nos semáforos, naqueles painéis de publicidade gigantes, em pistas de dança, luzes de carros e até na iluminação pública. A eficiência dos LEDs ajudou a reduzir drasticamente o consumo de energia nas cidades. E aqui tudo se conecta. Os LEDs RGB são a personificação do que a gente falou lá no início. Eles juntam 3 pequenos chips, um vermelho, um verde e um azul, numa única pecinha. Ao controlar a intensidade de cada um único LED pode produzir praticamente qualquer cor do espectro que a gente consegue enxergar. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Hoje, a tecnologia permite criar qualquer cor a partir de um único e minúsculo ponto de luz. Com uma base tão poderosa e versátil como essa, qual será o próximo grande salto na forma como a gente vê e interage com o mundo digital? Fica aí a pergunta para a gente pensar.